A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa, estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em dois tipos de processos: revisão tarifária periódica e reajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 4 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica do Departamento Municipal de Energia de Juí, DEMEI, a vigorar a partir de 22 de julho de 2022, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2023 a 2027. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 13 de 22 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
das margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e digam verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Nádia Mack, assessora da diretoria da ANEEL e presidente desta audiência. Devete Lima Ferreira, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Luiz Henrique Capelli, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. E Fernando Soares Ferreira Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico da ANEEL nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização dessa audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas do DEMEI, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária do DEMEI e coletar as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo.
a revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária do DEMEI teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. Primeiro, a apresentação pela concessionária das informações requeridas, depois a elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária. Posteriormente, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e, por fim, divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 3 de junho, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiramente, um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, apresentação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, manifestação dos expositores inscritos, limitadas a 5 minutos cada. Destaco também que estava prevista a apresentação dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica do DEMEI, mas o Conselho optou por não utilizar o espaço oferecido. Importante destacar que o Conselho ainda poderá se manifestar no âmbito do processo de consulta pública número 13 de 22 e o prazo para contribuição segue até o dia 3 de junho de 2022. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Dando início a esta audiência, passaremos o vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, ela consulta os cidadãos e agentes do setor. A audiência pública é um dos principais meios para a ANEEL ouvir a sociedade. Para facilitar e ampliar a participação da sociedade nas decisões da agência, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela internet. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar ao vivo ou também enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou por e-mail. Para participar ao vivo na audiência pública, você deve se inscrever antecipadamente pelo WhatsApp ou e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência, com o horário marcado para sua exposição. Se você enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, informe o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264. A resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, grave o vídeo em local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. As falhas de áudio ou vídeo durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais do DEMEI, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa,
Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL, e vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores residenciais do DEMEI, apresentar alguns dados da Ouvidoria da ANEEL sobre a distribuidora, apresentar ainda alguns indicadores comerciais e falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos no IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota obtida no IASC entra ainda no cálculo do componente Q no fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2020, foram entrevistados 302 consumidores residenciais na área de concessão do DEMEI. Veremos no próximo slide as notas da distribuidora nos últimos 5 anos. Aqui podemos ver que a melhor nota obtida pelo DEMEI foi no ano de 2016 e a nota obtida na última pesquisa IASC de 2020 foi a pior nota histórica do DEMEI. Isso colocou a distribuidora na última pesquisa em 15º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o Brasil. Aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação, 67,11. Como dito anteriormente, essa foi a menor nota histórica do DEMEI na pesquisa IASC e ela foi 9,74% menor do que a nota do ano anterior, 2019. Isso colocou, como dito anteriormente, a concessionária em 15º lugar, dentre as 53 concessionárias de todo o país, no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020, e ainda em 6º lugar na sua categoria, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 30 mil unidades consumidoras. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução número 1000/2021 da ANEEL. Em 2020, o DEMEI prestou 10.010 serviços aos seus consumidores, sendo que 99,56% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2021, foram 15.477 serviços, sendo 99,13% realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2017 a 2021. O menor número foi exatamente em 2021 e o número total de reclamações é baixo pelo tamanho da área de concessão e o número pequeno de unidades consumidoras. Aqui temos essas reclamações entre 2017 e 2021 recebidas na ouvidoria da ANEEL, divididas por tipologia. Em primeiro lugar, temos ressarcimento de danos elétricos. Em segundo, falta de energia, interrupção em fornecimento. Em terceiro, variação de consumo / consumo elevado / erros de leitura. Em quarto, atendimento telefônico da concessionária. E em quinto lugar, ligação. Como que o consumidor pode resolver um problema com a distribuidora, com o DEMEI? Em primeiro lugar, entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Tem um teleatendimento, formulário no site, agência virtual e e-mail. Não resolveu no primeiro passo? Ainda há uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. A ouvidoria do DEMEI tem um formulário no site para entrar em contato. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí o consumidor pode entrar em contato ou com a agência estadual, parceira da ANEEL, no estado do Rio Grande do Sul, a AGERGS, ou ainda entrar em contato com a própria ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode informar falta de luz, fazer denúncia,
ver quanto custa cada componente da sua fatura de energia elétrica, ver sobre as bandeiras tarifárias vigentes, ver vídeos institucionais e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL também está presente nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e também são transmitidas ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia e para a segurança de todos, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Agradeço a apresentação do Fernando e, para a segunda apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Luiz Henrique Capelli, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica do DEMEI. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Meu nome é Luiz Henrique Capelli e faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, e vou apresentar agora a proposta de limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC no Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, para os anos de 2023 a 2027. Os dois principais indicadores para avaliação da continuidade no fornecimento na distribuição são o DEC e o FEC. De forma simplificada, o DEC representa a média de horas que os consumidores ficaram sem o fornecimento de energia em um determinado período de apuração. Já o FEC representa a quantidade de interrupções sofridas pelos consumidores em um determinado período de apuração. Para cada um desses indicadores, a ANEEL estabelece limites que devem ser cumpridos pelas distribuidoras. Os indicadores DEC e FEC são estabelecidos para subdivisões da área de concessão da distribuidora, denominadas conjuntos de unidades consumidoras. Em geral, cada conjunto é formado por uma ou mais subestações de distribuição. Esse mapa mostra uma breve visualização dos dois conjuntos da área de concessão do DEMEI. Com relação ao desempenho dos conjuntos no indicador DEC no ano de 2021, dos dois conjuntos da empresa, todos cumpriram o limite. Passando agora ao desempenho dos conjuntos no indicador FEC, observa-se que a situação é a mesma, sendo que os dois conjuntos atenderam os limites estabelecidos. Passa-se agora a apresentar o resumo da proposta de limites para o DEMEI para o período de 2023 a 2027. Esse resumo será mostrado por meio dos indicadores globais de DEC e FEC, que são calculados a partir da média ponderada pelo número de unidades consumidoras dos indicadores dos dois conjuntos da distribuidora. Esse gráfico mostra o histórico de desempenho do DEC da distribuidora, nas barras, bem como o histórico dos limites, na linha azul. Observa-se que a distribuidora vem cumprindo o limite global do DEC desde 2014. Na linha verde são apresentados os limites globais de DEC propostos para o período de 2023 a 2027, iniciando em 8 horas e terminando em 6 horas. De maneira análoga para o FEC, temos nas barras o histórico de apuração da empresa, com os limites já estabelecidos na linha vermelha. Verifica-se que o DEMEI vem cumprindo o limite global de FEC desde 2016. Na linha verde são apresentados os limites globais de FEC propostos para o período de 2023 a 2027, iniciando em 7 interrupções e finalizando em 5. Agora, nesta lâmina, vemos uma comparação entre os limites de DEC do DEMEI, mostrado nas barras, com os limites de outras empresas de pequeno porte localizadas na região sul, mostrado nas linhas. Observa-se que os limites de DEC propostos para o DEMEI permanecem aderentes à realidade da região, figurando-se entre os menores dentre as empresas comparadas. Aqui temos a mesma análise para o FEC.
onde também se observa que os limites do DMEI estão entre os menores da região. Bem, esses eram os pontos que queríamos apresentar nesta audiência. Obrigado a todos pela atenção. Agradeço a apresentação do Luiz Henrique. E para a terceira apresentação técnica, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Devete Lima Ferreira, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos neste processo de revisão tarifária periódica do DMEI. Bom dia, meu nome é Devete, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL. Vou fazer uma apresentação sobre o cálculo da revisão tarifária periódica do DMEI, que foi submetido a esta consulta pública. Inicialmente, é importante destacar que uma das finalidades do contrato de concessão é proporcionar um equilíbrio econômico-financeiro entre as partes. Nesse ensejo, de um lado, o consumidor deve obter um serviço de qualidade, pagando por isso uma tarifa justa. Por outro lado, a distribuidora deve ser adequadamente remunerada para cobrir os custos operacionais e obter um retorno sobre o capital investido. E a ANEEL dispõe de 3 mecanismos para alcançar esse equilíbrio: a revisão tarifária periódica, o reajuste tarifário anual e a revisão tarifária extraordinária. A RTP, por qual a distribuidora está passando, é realizada em média a cada 5 anos e visa definir o custo eficiente da distribuição da concessionária, as metas de qualidade e de perda de energia elétrica e os componentes do fator X. Já o RTA, como o próprio nome sugere, é realizado anualmente, nos anos em que não há revisão e tem como objetivo repassar os custos não gerenciáveis relacionados à geração, transmissão e encargos setoriais. Além disso, atualizar a parcela B pelo índice de inflação, definido no contrato de concessão, menos o fator X. Por último, tem a RTE, que pode ser realizada a qualquer momento, quando é identificado um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão. Aqui é realizada uma pequena demonstração do caminho que a energia elétrica percorre desde o ponto de geração até os consumidores finais. Esse caminho também representa alguns dos custos que compõem as tarifas de energia elétrica, geração, transmissão e distribuição. Assim, para que a energia chegue aos consumidores da distribuidora, essa energia, que geralmente é produzida em um ponto distante, é transportada por linhas de alta tensão até o ponto de entrega, que é a distribuidora, que por sua vez distribui essa energia aos seus consumidores. Também é relevante acentuar que o custo de aquisição de energia são aqueles custos necessários para atender o mercado da distribuidora, acrescidos das perdas técnicas decorrentes do sistema de transmissão e distribuição e das perdas não técnicas, ocasionadas por erro ou falha de medição e ainda por furto de energia, também conhecido como GATOS. Daqui em diante farei uma análise dos resultados. Mas antes de fazer esse detalhamento, é relevante explicar os custos que compõem as tarifas de energia. A tarifa econômica de energia é formada por 2 parcelas, a parcela A e a parcela B. A parcela A é formada pelos custos relacionados à compra de energia, transmissão, encargos setoriais e receitas recuperáveis. A parcela A também é conhecida por custos não gerenciáveis e leva esse nome porque a distribuidora apenas arrecada e repassa esses gastos, não possuindo controle sobre esses custos. Já a parcela B, ou custos gerenciáveis, são aqueles em que a concessionária tem plena capacidade em administrá-los diretamente e são formados pelos custos operacionais e pelo custo anual dos ativos. Além dos custos econômicos, há também os componentes financeiros, que são tratamentos específicos dado às mudanças de custos de itens da parcela A e visam restabelecer anualmente o equilíbrio do contrato de concessão. Nesse slide são representados os itens que contribuíram para um resultado. De acordo com o gráfico, verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa do DMEI. Os encargos setoriais foram responsáveis por um efeito neste resultado de 4,62%. Os custos com transmissão, 0,87%. Os custos com compra de energia também representaram um efeito de aumento, na ordem de 1,57%. E as receitas recuperáveis, um efeito praticamente nulo. Com isso, a parcela A resultou num efeito médio total de 7,07%.
Já os custos com distribuição contribuíram com a redução de menos 1,57 nas tarifas. Quanto aos financeiros, a inclusão dos novos e a retirada dos que vigoravam nas tarifas tiveram participações de 7,94 e menos 7, respectivamente. Com isso, agregando todos esses itens, o efeito médio resultou em 6,45%. Nos próximos slides, irei detalhar melhor alguns desses itens. Vale destacar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária e depende do grupo e da modalidade tarifária ao qual pertence. Dito isso, a partir desse resultado, o grupo de alta tensão perceberá um efeito médio de 11,03%, ao passo que o grupo de baixa tensão um efeito médio de 5,43%. A diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custos e às novas tarifas de referência calculadas nas revisões. Quanto à nova composição das tarifas para a distribuidora, verificou-se que os custos de distribuição representam 13,12% de sua receita, já os custos de aquisição de energia, 26,1%. Os custos com transporte, 13,5%, encargos setoriais, 13,16%, receitas irrecuperáveis, 0,1%, e os tributos, uma participação média de 33,5%. Agora, detalhando a parcela A, segundo demonstrado um pouco antes, os encargos setoriais tiveram um efeito de 4,62% no resultado. E os itens que mais contribuíram com esse efeito foram as novas cotas de CDE-uso e dos encargos de serviços de sistema e de energia reserva para a distribuidora em 2022. Os custos de transporte foram responsáveis pelo efeito de 0,87% nessa revisão, decorrente da estimativa de aumento das novas tarifas de uso do sistema de transmissão e das novas receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão para o ciclo de 2022 a 2023, cujo reajuste está previsto para ocorrer no mês de julho do presente ano. Quanto ao custo de energia para esse processo tarifário, este representou um impacto de 1,57%. Esse efeito é justificado especialmente pelo aumento do custo da energia proveniente do contrato bilateral e dos custos relacionados à Angra e às usinas em regime de cotas. Por outro lado, foi identificada uma redução do custo de Itaipu, efeito de menos 1,41%, o qual é indexado no dólar. Por último, as receitas irrecuperáveis tiveram uma participação de 0,02% no efeito médio. Ainda sobre o tema parcela A, é importante destacar que o nível de perdas técnicas calculadas para essa consulta pública foi o mesmo da última revisão do EMEI, de 4,99%. A perda técnica é calculada de acordo com a metodologia vigente e leva-se em consideração as características da área de concessão da distribuidora. Já em relação às perdas não técnicas, em que a metodologia prevê uma análise a partir do método de comparação entre empresas de portes equivalentes e área de atuação com índices de complexidade geográfica e socioeconômica semelhantes, verificou-se que no último ciclo a distribuidora praticou um nível médio de perdas não técnicas de 2,86% sobre o mercado de baixa tensão faturado, e para o próximo ciclo está sendo proposto um percentual de 1,65%. Agora vamos detalhar a parcela B, que é formada pelo custo operacional e pelo custo anual dos ativos. Este, por sua vez, é composto da remuneração do capital, da cota de reintegração regulatória e do custo anual das instalações móveis e imóveis, ou simplesmente anuidades. A remuneração do capital corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A cota de reintegração regulatória é formada pela depreciação e pela amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil e está relacionado à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. E as anuidades se referem aos investimentos de curto período, em curto período de recuperação, tais como os realizados em hardware, software, veículos e toda a infraestrutura de edifícios de uso administrativo, e depende basicamente dos ativos imobilizados em serviço. Iniciando a análise da parcela B pelos custos operacionais, estes se referem aos custos regulatórios necessários para operar e manter todo o sistema de atendimento ao cliente. A partir de um modelo comparativo entre as distribuidoras, é definida uma faixa de eficiência para os custos operacionais.
Desse modo, caso seja identificado que os custos operacionais presentes nas tarifas estejam dentro da faixa de eficiência, não é necessário traçar uma trajetória dentro do ciclo tarifário. De outro modo, se identificado que esses custos estão acima do limite superior, é realizada uma trajetória de redução desses custos até que atinja a faixa superior. Por outro lado, se identificado que esses custos estão abaixo do limite inferior, é realizada uma trajetória de aumento até que alcance o limite inferior. No caso específico do DMEI, a aplicação dessa metodologia identificou que os custos operacionais presentes nas tarifas de seus consumidores estão dentro da faixa de eficiência, de modo que não será necessário traçar uma trajetória nesse ciclo. Conforme mencionado antes, a parcela B também são acrescidos os custos com investimentos, que são aqueles reconhecidos como prudentes e que visam a expansão do sistema de distribuição, atendimento de novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica. Nessa parte serão apresentadas as variações e efeitos dos itens que estão contidos na parcela B. Quanto aos custos operacionais, observou-se uma pequena redução em comparação com os custos contidos na tarifa, com efeito de menos 0,05%. Já em relação às anuidades, essas tiveram um impacto de 0,16% no efeito médio. Esse resultado decorreu da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória, da qual o cálculo das anuidades depende. Quanto à remuneração do capital, esta representou um impacto tarifário de menos 0,86%. Esse efeito pode ser explicado pelo fato de que os investimentos realizados pelo DMEI desde sua última revisão foram menores que a atualização dessa parcela ao longo do ciclo tarifário. Já a cota de reintegração regulatória representou impacto de menos de 0,52% neste efeito. Este aumento se dá principalmente em função da variação da base bruta. Por fim, os recursos de outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente de reativos representaram uma redução de 1,33%. Em vista da variação desses itens, a parcela B representou um impacto total de menos 1,57%. Outro item que merece atenção nesse processo de revisão é o fator X. O fator X é o índice fixado pela ANEEL e utilizado nos reajustes subsequentes. O objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária decorrentes do crescimento do número de unidades consumidoras e do aumento do consumo de mercado existente, o que contribui para a modicidade tarifária. Esse índice é constituído de 3 componentes: PD, T e Q, sendo que apenas o que trata da trajetória de eficiência dos custos operacionais, o T, é definido na revisão tarifária, e os outros dois são calculados anualmente nos reajustes tarifários. O componente PD objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma concessionária em função da produtividade média do setor, do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor definido do componente PD neste processo foi de 1,53%. O componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios, quando a análise de custos operacionais eficientes indica a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. E como a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa do DMEI está dentro do intervalo definido pelo método de benchmark, o componente T a ser aplicado nos reajustes subsequentes é de 0. O outro integrante do fator X é o componente Q, também fixado anualmente nos processos tarifários. Nessa revisão tarifária, o componente Q é denominado Mecanismo de Incentivo à Qualidade e foi calculado por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre 2019 e 2020, resultando em menos 1,19%. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviço de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Detalhados os itens econômicos do cálculo, agora falarei sobre os componentes financeiros para a compensação nos 12 meses subsequentes. Conforme mencionado antes, o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação total de 7,94% no resultado.
É oportuno enfatizar que nessa fase da consulta pública, os componentes relativos à CVA em processamento foram estimados pela distribuidora e serão ainda fiscalizados e recalculados pela ANEEL até a versão final do processo. Dos itens negativos que mais influenciaram esse resultado, merecem destaque os relacionados ao empréstimo decorrente da escassez hídrica, com efeito total de menos 1,40. Neste gráfico apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial convencional da área de concessão do DEMEI nos últimos 10 anos, comparada com a variação do IGPM e do IPCA no mesmo período. Assim, a partir dessa demonstração, percebemos que a tarifa residencial da distribuidora permaneceu abaixo dos indicadores oficiais de inflação, cuja variação identificada para esses consumidores foi de 5,44%. Para concluir a apresentação, destacaria as próximas etapas, as próximas fases dessa revisão. O dia 3 de junho é o prazo limite para o envio das contribuições a esse processo. No dia 19 de julho, está prevista a realização da reunião pública da diretoria da ANEEL para deliberar sobre o resultado do cálculo da revisão da distribuidora. E o dia 22 de julho é o início da vigência das novas tarifas. Agradeço a oportunidade, tenham todos um bom dia. Agradeço a apresentação do DEVET. E para a última exposição, estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores do DEMEI, mas o Conselho optou por não utilizar o espaço durante a audiência pública. Ressaltamos que o Conselho poderá apresentar suas contribuições no âmbito do processo da Consulta Pública número 13 de 2022 e o prazo segue até o dia 3 de junho de 2022. Feita a apresentação e não havendo os expositores inscritos, passamos para o encerramento dessa audiência pública. Reitero que as apresentações e os documentos apresentados nessa audiência, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 3 de junho por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária do DEMEI conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 6,45%, sendo de 11,03% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 5,43% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 22 de julho de 2022. Relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 13 de 2022 e o prazo para contribuição segue até o dia 3 de junho de 2022. Mais informações estão disponíveis no site www.gov.br/ANEEL na área referente à participação social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual. Tenham todos um bom dia.